Visto que a queda de Babilônia aqui é uma queda espiritual, deve aplicar-se a algum ramo de Babilônia, que não seja a sua divisão pagã nem papal, porque desde o começo da sua história, o paganismo tem sido uma religião falsa e o papado uma religião apóstata. Além disso, como se diz que esta profecia ocorre pouco antes da destruição final de Babilônia, certamente este aspecto do levantamento e triunfo predito para a Igreja Papal, este testemunho não pode aplicar-se a outras organizações religiosas, senão às que saíram daquela igreja. Estas começaram com a Reforma Protestante com Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge, um sacerdote da Igreja Romana. Correram bem durante certo tempo e tiveram a aprovação de Deus. Mas, ao conservar algumas das doutrinas errôneas de Roma e, ao ter se encerrado em seus próprios credos, deixaram de acompanhar a luz progressiva da verdade profética e daí terem sido deixadas numa posição crítica, onde finalmente desenvolveram o caráter tão mau e odioso aos olhos de Deus como o da igreja de que primeiro saíram, como dissidentes ou reformadores. Como temos diante de nós um ponto muito nevrálgico, vamos deixar que os membros dessas várias denominações protestantes falem por si mesmos. O famoso Alexander Campbell, no livro Batismo Cristão, afirma, abre aspas, os estabelecimentos de culto que hoje operam através da cristandade, encerrados e cimentados por suas volumosas confissões de fé respectivas e suas constituições eclesiásticas, não são igrejas de Jesus Cristo, mas as legítimas filhas da mãe das prostituições, Roma. E diz mais, há 3 séculos tentou-se reformar o papado na Europa. A tentativa acabou numa hierarquia protestante e num exame de dissidentes. O protestantismo transformou-se no presbiterianismo. Este se transformou no congregacionalismo e deste saiu a Igreja Batista, etc. O metodismo tentou reformar a todos, mas reformou-se a si próprio em muitas formas de wesleyanismo. Todos eles conservam no seu seio, em suas organizações eclesiásticas, culto, doutrinas e observâncias, várias relíquias indisfarçáveis do papado. São, quando muito, uma reforma do papado e apenas reformas parciais. As doutrinas e tradições dos homens ainda continuam a impedir o poder e progresso do Evangelho em suas mãos. Fecha aspas. Vale a pena também focalizar aqui o relatório da Conferência Anual de Michigan, onde se diz, abre aspas, os mundos comercial, religioso e político se assemelham extraordinariamente. Trilham juntos o caminho largo que conduz à morte. Fecha aspas. Porque tudo debaixo de um caráter eminentemente sectário, não consultando os interesses da união proposta por Jesus através do seu novo mandamento, um só rebanho para um só pastor. E a verdade é que a política, o comércio, a religião nominal são coniventes no pecado, nas transgressões da lei divina, prestando mútuo auxílio, unindo-se todos na opressão ao pobre.
Tudo isto hoje é para contentar os ricos. Até a religião se presta a este papel de opressora do pobre. A falsidade é descaradamente proferida no foro e no púlpito. Pecados que chocariam as sensibilidades morais dos princípios pagãos campeiam. E campeiam sem disfarce em todas as grandes denominações religiosas dos Estados Unidos, que é a besta de duas pontas. Estas igrejas estão como a igreja judaica, quando Jesus exclamou cara a cara: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E perguntamos agora, sua condição hoje será melhor do que era então nos tempos do Mestre e Senhor? Podíamos apresentar aqui uma quantidade de testemunhos semelhantes de pessoas que ocupam altos cargos nestas várias denominações, escritas não com o propósito de criticar ou procurar falta de ninguém, mas com o senso vívido da condição terrível em que caíram estas igrejas. O termo Babilônia, aplicado a elas, não é um termo de censura, mas exprime apenas a confusão e a diversidade de sentimentos que existe entre elas. E aí se cumpriu a profecia de Jeremias, como está no seu livro, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 51, versículo 9. Babilônia não necessitava cair porque poderia ter sido curada pela aceitação da verdade, mas rejeitou a verdade de Deus. Confusão e dissensões reinam ainda dentro dos seus limites. O mundanismo e orgulho farisaico abafaram o crescimento celestial dessa planta. E já diz Jesus no Evangelho: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Bom, por hoje é isso, mas amanhã nós daremos continuidade ao assunto, quando então veremos a cronologia desse movimento. Até lá e aquele fraternal abraço.